Entrevista. A opinião. Espaço de análise às principais notícias que estão a marcar a semana no Distrito e no país. Todas as sextas-feiras às 11 horas na Rádio F. Esta sexta-feira recebemos em estúdio Virgílio Bento, candidato independente à Câmara da Guarda. Sexta-feira, dia 7 de junho, são 11 horas e 9 minutos. Hoje é dia de entrevista e análise. Recebemos em estúdio Virgílio Bento, ele que é candidato à Câmara Municipal da Guarda. Hoje vai estar à conversa com Rosa Diogo. Bom dia. Então, muito bom dia, Dr. Virgílio Bento. Bom dia, Rosa Diogo e ouvintes da Rádio F. Agradeço em nome da Rádio F o facto de ter aceito o nosso convite. É com muito gosto que eu tenho aqui. Muito bem, que agradeço o convite que me foi formulado. E teremos muitas oportunidades até às eleições para continuar a falar. Dr. Virgílio Bento, tem consciência que a candidatura do senhor continua a ser alvo de algumas críticas, não só de pessoas do PS, mas também do PSD? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso perceber o que é que significa uma candidatura independente. E uma candidatura independente não é uma candidatura contra os partidos. Os partidos são instituições fundamentais naquilo que nós chamamos de democracia representativa. Aliás, fazendo a história dos partidos, a história política dos partidos, sabemos que foram as próprias associações que se organizaram em partidos para criar o sistema político que hoje existe. Aliás, é ver o caso dos sindicatos em Inglaterra, que dá origem ao Partido Trabalhista, ou o caso dos movimentos católicos, nomeadamente a Itália, que deram origem ao Partido Democracia Cristã. E, portanto, no fundo, o que houve foi, portanto, das organizações e das associações que se transformaram em partidos políticos para dar aquilo que nós chamamos de democracia representativa e, portanto, são um instrumento fundamental da democracia representativa. E, portanto, em primeiro lugar, gostaria de referir que esta candidatura não é contra os partidos. Por outro lado, o que acontece é que os partidos não podem esgotar em si mesmo a democracia representativa e a democracia participativa. E este sentimento foi sentido há algum tempo, o que levou a que a própria Assembleia da República tivesse defendido e tivesse proposto e aprovado a possibilidade de haver candidaturas independentes. E candidatura independente significa tão só e simplesmente isto. São candidaturas propostas por um grupo de cidadãos. Ou seja, são os cidadãos que podem propor uma candidatura também, organizando-se, exigindo um número de proposituras mínimo, e, portanto, eles podem propor essa candidatura. E, portanto, gostaria de referir que, em primeiro lugar, que a minha candidatura não é contra os partidos, como já referi, mas é uma candidatura que surge da vontade dos cidadãos, da vontade das pessoas, desde presidentes de juntas de freguesia, a presidentes de associações, a escolas, a um conjunto de pessoas que acharam que não se reconheceram nas duas propostas que lhes foram colocadas e que gostavam de uma terceira alternativa em quem confiassem. E por isso o que eu tenho notado é uma grande expectativa relativamente a esta candidatura, que ainda que, como eu digo, é uma candidatura constituída por os homens bons do Conselho. É uma candidatura que não está vinculada a qualquer partido político e é uma candidatura, como eu disse na minha apresentação, de homens de bem, e uma candidatura aberta a todos, e quem vier, que venha por bem. Mas muitos deles, temos que admitir, e foi um facto, na altura da apresentação do senhor, onde eu estive também presente, muitos apoiantes ligados ao PS, ou também ao PSD. Porque a lógica é verdade, eu tive gente da cidade que nunca participou na vida política, gente que esteve ligada a outros partidos, mas gente que se reconheceu nesta candidatura. A vantagem desta candidatura é que tem esta capacidade de abrangência e de gente que se reconhece neste projeto. Há muita gente que nunca participou na atividade política, que está comigo neste processo, e que diz, e que me dizia muito claramente: Virgílio, eu sou da Guarda, quero que meus filhos continuem a viver na Guarda, e nós temos que lutar para construir um futuro melhor para a Guarda. E é isso que os levou a envolver. Portanto, esta candidatura, quem quiser ver, eu acho que as outras duas candidaturas que tiveram este pequeno problema, querem ver esta candidatura na lógica do quadro partidário ou na lógica das rivalidades partidárias. Não, essa candidatura não tem nada a ver com isso. Não é contra ninguém. É uma candidatura que tem como lema a Guarda primeiro. E é com esse lema, na luta pelo desenvolvimento da Guarda e por um futuro da Guarda, que nós queremos avançar.
Mas, como eu perguntei, admite que continua ainda a ser alvo de algumas críticas? Eu tive o cuidado de referir logo, Rosa Diogo, que eu estou nesta candidatura para discutir projetos para a Guarda. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem perceber, nesta situação de crise em que vivemos, o que é que podemos fazer e como é que podemos melhorar a Guarda. Como é que nós podemos, de facto, dar melhor qualidade de vida às pessoas? Como é que nós podemos desenvolver aquilo que eu chamo de economia local? Como é que nós podemos dar melhor qualidade de vida às pessoas? É isso que as pessoas querem. Se a discussão descer abaixo desse nível, eu não estou disponível para participar nesse tipo de discussão. Mas o senhor esteve sempre ligado a uma cor partidária, ao PS. Daí termos ouvido os jornalistas e as pessoas que têm estado mais atentas até a outras entrevistas que o senhor deu e, enfim, determinadas pessoas que comentam, uma vez que Virgílio Bento esteve ligado ao PS, assumiu cargos políticos como vice-presidente, ainda vereador, sempre ligado ao Partido Socialista, e de um momento para o outro desfilia-se para avançar com a candidatura independente. Tinha mesmo essa necessidade, Dr. Virgílio, em se candidatar? Rosa Diogo, vou-lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, o que significa ser independente. E, portanto, ser independente, como eu lhe disse, significa aquilo que a própria lei diz. Uma candidatura proposta por um grupo de cidadãos. Aliás, eu tenho um amigo que gosta de falar, não gosta da palavra independente, gosta mais da palavra interdependente, que é um conceito mais abrangente. Mas, por outro lado, eu gostava de dizer que eu, portanto, não renuncio ao meu passado. Tenho e partilho para esta candidatura com este objetivo muito preciso, por um lado, consciência do que de bom se fez. E se alguém que renuncia a esse património, o património foi construído, o património em que a Guarda se afirma, aliás, e ontem e hoje, estamos a viver um momento importante aqui na cidade da Guarda, com a comemoração, a homenagem ao professor Eduardo Lourenço aos seus 90 anos, com as conferências magníficas. Logo à tarde haverá a entrega do prémio Eduardo Lourenço. Estão na Guarda, ontem e hoje, os melhores pensadores portugueses a discutir Portugal e o seu destino. E, portanto, a Guarda torna-se, nestes 2 dias, centro do pensamento em Portugal. E, portanto, porque tem capacidade, tem instrumentos, tem instituições que tiveram capacidade de desenvolver estes projetos, e eu sei, nesse aspecto, é uma instituição exemplar, não só a nível português, mas a nível ibérico, por isso foi considerado pela própria comunidade como um caso de boa prática. Como podia referir também o Teatro Municipal e a programação, ainda ontem em Lisboa foi referido, de facto, uma programação de excelência que o Teatro Municipal tem. Portanto, tem um conjunto de equipamentos de qualidade e, portanto, estava a dizer, eu não renuncio a esse passado. Eu não renuncio a esse património. E eu passo, por um lado, parto para esta candidatura, por um lado, com orgulho daquilo que de bom foi feito. Aquilo que de bom foi feito, e foi muita coisa boa que foram feitas ao longo destes quase, desde 76, desde que a democracia se implantou, e desde que o poder local se assumiu o poder local democrático. É para andar por esse conselho e ver o que de bom foi feito. E, portanto, eu parto para esta candidatura orgulhoso do que de bom foi feito. Não sou eu que renuncio esse património. Mas, por outro lado, como eu queria dizer, também parto para esta candidatura com a consciência dos erros que foram cometidos e de muito que há para trabalhar para melhorar, de facto, a qualidade de vida dos municípios da Guarda. Esta era, de facto, a minha perspectiva. E, portanto, o que eu estou aqui a dizer é, eu não parto para aqui, não saí do limbo, não. Tenho um passado, tenho memória, tenho compromissos com a sociedade, que eu me orgulho, portanto, ser independente não é ser alguém que é purificado, uma espécie de anjo, não. Nós temos o nosso passado, temos a nossa história, temos a nossa memória, que eu não renuncio. Nós temos aquilo que nós fizemos, acho que tenho trabalho para mostrar, de que me orgulho também, e no fundo o que eu estou a dizer, aquilo que eu fiz na educação e na cultura, deixem fazer nas outras áreas, que certamente a Guarda não se irá arrepender. O Dr. Virgílio tinha essa necessidade de avançar com uma candidatura? Como eu lhe disse, gostaria de referir que tive a oportunidade de já referir, e vou aqui dizer que essa foi, para mim, a decisão mais difícil que tive de tomar. E tinha 2 soluções. A primeira era regressar à minha escola, às minhas aulas, que eu gosto muito, sou professor na Afonso de Albuquerque, regressar ao sossego da minha casa,
Essa, para mim, seria a situação mais fácil, a situação mais cómoda para mim e para a minha família. Mas tinha imensa gente a pressionar-me para avançar. Os amigos, os presidentes da freguesia, as associações, as pessoas, todos os dias pediam para avançar. Gente que não se reconheceu, gente que não se reconhecia nas duas propostas que havia. E eu acho que não tinha o direito. Como eu disse, eu agi sempre de acordo com a minha consciência. E eu acho que não tinha o direito de virar as costas à cidade, virar as costas ao Conselho, virar as costas a essas pessoas. E, portanto, a minha decisão, aliás, quando eu ando pela rua a passear, as pessoas vêm ter comigo, a dar-me os parabéns, dizem um ato de coragem. E da minha parte tomei a decisão mais difícil, para mim. Foi um ato de coragem, mas o ato de coragem que foi ditado única e exclusivamente pela minha consciência em defesa da Guarda e das pessoas da Guarda. Mas o facto de o senhor não ter ganho a José Igreja também foi uma situação que não digeriu muito bem, doutor? Não, tu dizes, o que eu sempre defini, que eu sempre tive a oportunidade de dizer que a unidade constrói-se com o diálogo, constrói-se com o diálogo, constrói-se conversando sobre e não se constrói com outras coisas que foram feitas. E sobre isso não gostaria de dizer mais nada. Tendo em conta a sua experiência autárquica, não considera que podia até ser uma mais-valia para a candidatura de José Igreja? Isto tem que lhe perguntar ao Dr. José Igreja, seguramente. Isso é uma pergunta que terá que lhe perguntar a ele, seria ou não seria uma mais-valia. Mas acha que podia não sei ser? Sobre isso, eu não gosto de ser juiz em causa própria. É uma pergunta que terá que, quando tiver aqui o Dr. José Igrejas, fale-lhe essa pergunta. De qualquer forma, eu não deixo de citar uma frase de José Igreja, e posso citar: há cegos pelo poder que renegam o partido pelo qual foram eleitos e a quem devem o que são na vida política. Eu gostava de dizer... nesta afirmação, doutor? Não me revejo e acho até essa afirmação um pouco deselegante e eu não quereria cair na mesma deselegância. O que eu gostaria de dizer seria o seguinte. Em primeiro lugar, e eu tive a oportunidade de dizer isso, eu, a partir do que conheço a regra das instituições, se eu não vou respeitar a regra das instituições, o que eu tenho que fazer é sair dessa instituição. E, portanto, logicamente, antes de anunciar a minha candidatura, a primeira coisa que fiz foi desfiliar-me do Partido Socialista. Portanto, tinha consciência que infringir a regra, se eu infringir a regra, saio dessas instituições antes de infringir a regra. Portanto, essa foi a atitude que eu tomei. Em segundo lugar, eu nunca estive à espera ou nunca tive a ambição de exercer o poder pelo poder. Eu nunca quis o poder como algo que pudesse mostrar uma espécie de concurso. O poder não é isso. O poder é fundamentalmente, eu tenho a oportunidade de dizer, o poder é fundamentalmente um instrumento ou um meio para fazer coisas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para lutar pelo desenvolvimento dos territórios onde estão integrados. Eu costumo citar muitas vezes, aliás, e agora, ontem estive com ele, o meu amigo pessoal, Eduardo Lourenço, muitas vezes, destas coisas que vinhamos para a Guarda, quando falávamos do Teatro Municipal, e ele dizia, isto parece um ovni que caiu aqui, dizia ele, ou quando íamos à biblioteca, e ele, admirado, e dizia, de facto, o poder é o único meio, o único instrumento em que nós temos para transformar a palavra em realidade. É um pouco como um mito, não é? E, portanto, no fundo, o poder dá-nos esta capacidade de eu sonhar com o projeto e esse projeto aparecer. Dá-nos essa possibilidade de sonhar com o Teatro Municipal em 78 e em 98 eu estar esse equipamento de referência. Ou das possibilidades de sonhar da construção de uma biblioteca arejada, importante, onde que se fosse atrativa para as crianças, para os jovens, para as pessoas, e hoje está nesse espaço magnífico que é na Quinta do Alarcão. O poder dá-nos esta capacidade. E, portanto, eu nunca vi o poder pelo poder. Certamente há quem ache que o poder é uma espécie de louros que se deve adquirir ao fim de uma vida política. Para mim nunca foi essa a noção de poder. O poder é um instrumento que nós temos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para desenvolver esta cidade e este concelho. Foi isso que foi feito no que eu fiz noutras áreas e é isso que gostaria de fazer também em outras áreas que precisam de mais atenção, como é a questão da economia, que é uma área fundamental no próximo mandato. Falando ainda
nas duas candidaturas, José Igreja e Virgílio Bento, há quem diga e há quem afirme, já ouvi várias vezes, que a candidatura de Virgílio Bento está a dividir o Partido Socialista. Concorda? Não, eu nunca... A minha candidatura, se alguém está a dividir o Partido Socialista, não sou eu. Eu só não aceito nem o assumo. Se alguém está a dividir o Partido Socialista é quem tem responsabilidades, construiu unidade e não foi capaz de construir essa unidade. E essa que é forçosamente olhar pela cidade, falar com pessoas influentes do Partido Socialista, falar com pessoas que fazem parte da história do Partido Socialista na Guarda e ver o que eles pensam. Há alguém que tem essa responsabilidade, mas esse alguém não sou seguramente eu. Ficou magoado com José Igreja pelo facto de não ter existido um consenso entre os dois? Não fiquei magoado. Eu acho que são discursos políticos diferentes, são estratégias políticas diferentes e são, no fundo, concepções de cidade e de conselho diferente. E, portanto, no fundo, a democracia é isso. A democracia é o regime da liberdade, é o direito à diferença, é o direito à responsabilidade, é a alternativa. E o que nós estamos aqui, o que nós estamos aqui é, no fundo, a apresentar. Neste caso são 4 alternativas à cidade, às pessoas do Conselho, aos municípios, para eles em consciência escolherem qual é destas 4 propostas que têm, as que estão a apresentar até agora, 4, 5, no princípio, a que melhor pode defender os seus interesses. E em consciência eles irão tomar, seguramente, irão tomar a decisão correta. O que é que distingue a candidatura de Virgílio Bento das outras de José Igreja, Álvaro Amaro e Baltasar Lopes? Eu não gostaria de falar, nem é meu objetivo, falar das outras candidaturas. Eu estou aqui neste debate e participarei em todos os debates para que for convidado para discutir e para conversar sobre os projetos que eu tenho para a cidade. E, portanto, não quero fazer deste debate uma forma de estar agora a falar das outras candidaturas e criticar as outras candidaturas. Eu gosto de falar de mim, gosto de falar da cidade e gosto de falar dos projetos que eu tenho para a cidade. De qualquer forma, Baltasar Lopes, na passada sexta-feira, esteve aqui como convidado e disse que a candidatura dele era a verdadeira independente à Câmara, uma vez que a de Virgílio Bento é composta por pessoas que até há bem pouco tempo estavam ligadas a partidos políticos. Que comentário lhe merece? Não merece comentário nenhum, que eu saiba. O Baltasar também esteve ligado a partidos políticos, ele foi apoiado por partidos políticos, portanto não merece grande comentário essa afirmação. A retirada dos pelouros por parte do Presidente da Câmara certamente tinha que ser obrigatória aqui nesta entrevista. Foi um balde de água fria, Dr. Virgílio Bento? Não. Eu acho que, como certamente sabe, há aqui 2 questões que eu gostaria de esclarecer. Em primeiro lugar, a atribuição dos pelouros é da responsabilidade do Sr. Presidente e depende da confiança do Sr. Presidente. E, logicamente, portanto, se essa confiança política deixou de existir, se assim o achasse, devia retirar os pelouros. Eu gostaria aqui de dizer que disse, mas em todos os sítios, não é verdade. Eu tive a oportunidade, nem em todas as câmaras aconteceu isso, nem todos os presidentes tomaram a mesma atitude. Eu estive um amigo que vai como candidato independente, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra. Estivemos os dois, aliás, num debate da TVI sobre as empresas municipais, um debate interessante, e que era o vice-presidente do Fernando Seara. Ele vai como independente, conta a proposta do Partido Social Democrata e continua a ser vice-presidente da Câmara. E, portanto, não é verdade que todos tivessem essa atitude, ou que essa atitude fosse a única atitude possível. Em segundo lugar, gostava de dizer que o argumento que foi utilizado para me retirar os pelouros é o argumento que eu não podia deixar de estranhar. Porque podia ser o argumento da confiança política, mas não foi. O argumento que está no comunicado que foi divulgado foi-me retirado os pelouros políticos por eu me ter desfiliado do Partido Socialista. Eu acho que há aqui uma pequena confusão. Nós, quando somos eleitos, eu não sou eleito para quem votou em nós. Nós, quando temos as nossas funções, quer de Presidente ou de Vereadores, nós temos as nossas funções para todos os munícipes. Eu, quando tinha o meu gabinete, as pessoas entravam, e tinha sempre o meu gabinete com a porta aberta para receber todas as pessoas, eu não lhe perguntava qual era a cor do seu cartão. E, portanto, nós somos. É essa a nossa função. Nós somos, digamos, responsáveis políticos de todos os cidadãos, independentemente da sua cor política. E, portanto, eu não estava ali a representação do Partido Socialista, não. Estava ali como alguém que foi eleito, e, portanto, alguém que está para lutar e para defender os interesses do Conselho e dos cidadãos do Conselho. E, portanto, este argumento, para mim, foi um argumento que me deixou um pouco
Não faz sentido, acho eu, utilizar esse tipo de argumento. Por outro lado, o que eu disse é que, como certamente sabe-se, a questão dos pelouros depende da confiança política do Presidente, a questão de estar ou não estar a tempo inteiro é uma decisão da Câmara. E, portanto, essa decisão foi só tomada na reunião de Câmara seguinte, e logicamente, a partir do momento que eu tive pelouros, eu decidi regressar no dia seguinte, dia 13 foram retirados os pelouros, e dia 14 apresentei-me à minha escola, normalmente. Porquê é que o senhor não tomou essa iniciativa? Eu acho que não que teria tomado a iniciativa, porque na minha perspectiva não tinha razões para tomar essa iniciativa. Vamos lá, eu devia tomar essa iniciativa, ou o Sr. Presidente devia tomar essa iniciativa, ou eu a tomasse, se eu por acaso sentisse que fui desleal, que não fui solidário, que não cumpri as minhas obrigações. Agora, nunca o Sr. Presidente, nas questões de gestão autárquica, nas questões partidárias, isso lá, cada um fará o juízo que entender, mas nas questões de gestão autárquica nunca deixei de ser solidário com o Sr. Presidente. Nunca deixei de ser leal com o Sr. Presidente. E nunca deixei de me comprometer com os projetos em que todos nós defendemos. Portanto, nunca pus em causa. E não estando em causa na questão da lealdade, na questão da solidariedade, portanto, achei que não havia razões, logicamente, para me demitir. O senhor chegou a dizer que lamentava que a decisão de Joaquim Valente, mais ou menos por estas palavras, não tivesse a mesma rapidez que tiveram alguns projetos na Câmara Municipal. Quis dizer ao dizer isto, o senhor também não quis dizer muito, uma vez que fazia parte do Executivo a não, quis dizer só uma coisa muito simples, quis dizer uma coisa muito simples, que foi, no fundo, dizer que, de facto, como eu lhe disse, podia esperar pela próxima reunião de Câmara, e na próxima reunião de Câmara, sim, senhor, tirar os pelouros e retirar o mandato a tempo inteiro. Podia esperar e não ver essa decisão logo no dia 13. Mas quando se referia aos projetos, que houve projetos que não tiveram a mesma rapidez. Que projetos eram esses, por exemplo? Não, eu não vou, eu sei que algumas pessoas querem que eu vá por aí, mas eu não irei por aí, como já lhe disse. Não irei entrar, nem ninguém espera da minha atitude, uma espécie de lavado de roupa suja. Não, isto não faz parte da minha maneira de ser, não faz parte do meu tipo de comportamento e por isso não irei por essa... Não irei por aí. O que eu gostaria de dizer, eu acho que, como eu lhe disse, nós temos que nos orgulhar daquilo que bom fizemos e temos que ter consciência dos erros e de muitos erros que cometemos. E, portanto, como certamente sabe, eu nunca assumi as funções de Presidente, portanto, não fui eu que nunca assumi as funções de Presidente, tinha pelouros e áreas próprias e eu, pelos pelouros e pelas minhas áreas, eu responderei. Porque o senhor, ao falar nestes projetos, não podemos esquecer que também Virgílio Bento contribuiu, direto ou indiretamente, para que esses projetos, que não sei quais são e que o senhor ainda não fez... não estamos a referir nada especial. Eu contribuí para que muitos projetos, felizmente, tivessem sucesso na Guarda. E orgulho-me de ter participado nesses projetos e muitos deles ser, de facto, o responsável, nomeadamente nas áreas que eu desempenhei. Quer dizer, porque quando nós inaugurámos um centro escolar por ano, quer dizer, aquilo não caiu do céu, exigiu trabalho, exigiu dedicação, exigiu o reprojeto, um trabalho de requalificação da rede, quer do pré-escolar, quer do primeiro ciclo, que é hoje, penso que é uma rede de excelência a nível nacional, e não surgiu por acaso. Quando nós inaugurámos um centro escolar, estivemos a construir um centro escolar por ano, não foi por acaso, é dentro da Comorbeiras, é ver quem foi a Câmara que mais centros escolares construiu, e certamente foi a Câmara da Guarda. E, portanto, eu orgulho-me desse trabalho, e talvez por isso é que as pessoas têm confiança em mim, e acreditam que aquilo que eu fiz nessas áreas, na educação ou na cultura, e ultimamente também nos fundos comunitários, que possa desenvolver esse trabalho nas outras áreas. O senhor já tem mandatário? Sim, tenho o meu mandatário, que é o Dr. Carvalheira. Mandatário, que é o Dr. Tonsei Dias de Almeida. O diretor de campanha, que é o Dr. Carvalheira. Entretanto, também já tem a resposta positiva do professor Eduardo Lourenço, que vai, digamos, presidir a Comissão de Honra de Virgílio Bento. É um orgulho para o senhor? Eu acho que estas pessoas todas que referiu, para mim são um orgulho estarem comigo neste processo. É uma dívida de gratidão que eu tenho com essas pessoas e com todas as pessoas, com pessoas de bem, como eu lhe disse, que esta é uma candidatura de homens bons de conselho. Como dizia uma vez um título do jornal, de homens bons de conselho que têm um sonho para a Guarda. E esta candidatura tem essa vantagem, essa abrangência. E nesse sentido, ter essas pessoas comigo é para mim uma grande honra e uma dívida de gratidão que eu tenho. E no fundo demonstra,
a confiança que essas pessoas têm em mim. Estão-me a dar, no fundo, uma confiança enorme para continuar a lutar pela Guarda, e é essa confiança, essa expectativa, acredito, que as pessoas do Conselho da Guarda têm. O facto de o senhor integrar ainda o Executivo, estar na Câmara há quantos anos, doutor Virgílio? Não, eu fui para lá desde 2005, em 2005. Estive de 97 a 2001, portanto, depois saí e voltei em 2005. Muito bem. O senhor, digamos que considera que está mais bem posicionado em relação aos seus adversários? Eu considero que tenho duas qualidades. Eu não gosto de fazer essas análises comparativas, como lhe disse, não é? Mas eu acho, na minha parte, e não estou isso a referir-me a qualquer desconsideração para os outros candidatos, eu acho que tenho duas qualidades. Por um lado, conheço aquela casa com as minhas mãos. E hoje é preciso, nos dias difíceis que hoje estamos a viver, é preciso perceber muito bem como é que funcionam as estruturas das instituições. É preciso perceber muito bem como é que hoje, em que mundo é que nos movemos. E hoje não há um pouco direito a esses experimentalismos. Não, nós temos que ter consciência daquela casa, como é que funciona hoje o poder autárquico, quais são as suas regras de funcionamento, qual é a capacidade que nós temos de ir buscar financiamentos, como é que conseguimos ir buscar financiamentos. Se eu lhe disser que nós, em 3 anos, conseguimos ir buscar 20 milhões de euros para as obras de qualificação de toda a cidade que estamos a fazer e do Conselho, não é? Aliás, cerca de 25 projetos que foram aprovados e que estão praticamente em execução. Uns já terminaram, 17 já terminaram, 8 estão a terminar. E, portanto, foi um trabalho enorme que conseguiu, mas teve que haver a habilidade e a inteligência de buscar financiamentos para esses projetos. Se for ao Centro Escolar da Sequeira, ao Centro Escolar do Gonçalo, ao Centro Escolar do Porto Acaro, do Val do Mondego, ou se for aos bairros, a requalificação dos bairros ao Sou de Fátima, para São Domingos, onde das Barreiras da Tapada da Porta, a estrada de Vila Fernando, o cruzamento do Pombal. Hoje, o que estamos a recuperar os bairros todos, foi uma capacidade que nós tivemos de buscar dinheiro, e preciso ter inteligência para ir buscar dinheiro. E esse trabalho que estamos a fazer, que foi feito, iniciado por mim em 2010, é um trabalho importante, não só porque tem duas vantagens. Permitiu, por um lado, a requalificação da cidade, que era uma das suas debilidades, e continua a ser, dá muito trabalho pela frente, o requalificar a cidade e requalificar o Conselho. Aliás, o próximo quadro comunitário aponta nessa direção, daquilo que chama a regeneração e a requalificação dos espaços, dos territórios, mas primeiro permitiu, por outro lado, algo importante para as empresas da Guarda. É que a diminuição do investimento privado tem que ser compensada com investimento público. E ao fazermos este investimento, estamos seguramente a garantir também a sustentabilidade financeira dessas empresas. E, portanto, dizia-lhe que é preciso hoje, neste momento difícil em que vivemos, ter capacidade de conhecer como é que as instituições funcionam, quais são as regras, e ter a inteligência e a intuição de conseguir ir buscar financiamentos, porque certamente se nós tivermos essa intuição, o dinheiro existe. E eu acho que existe, tínhamos nós a capacidade de o ir buscar. Por outro lado, gostaria de dizer que há outra qualidade, é que eu conheço a cidade, o Conselho todo com a palma das minhas mãos. Se eu falar com o Presidente Junta e o Presidente Junta me disser eu preciso disto assim, eu sei se é verdade, se não é. Tenho a radiografia do Conselho toda na minha cabeça, porque tenho o Conselho todo, conheço o Conselho todo, como eu disse, com a palma das minhas mãos. Sei o que é o prioritário, sei o que é o importante estratégico investir em cada uma das freguesias, e essa radiografia tenho comigo. E, portanto, são estas duas qualidades. Por um lado, conhecer a estrutura onde nós estamos. Por outro lado, conhecer o território onde vivemos, que me dão, penso eu, uma mais-valia para que as pessoas possam acreditar em mim e para continuar a lutar pelo desenvolvimento deste território, pelo desenvolvimento do Conselho da Guarda. E é nesse aspecto que vê que está em vantagem, digamos assim, ganha pontos em relação aos seus colegas? Eu acho que sim. Um caso não conheço, seguramente o Conselho da Guarda, porque vem de outro Conselho, e no outro caso acho que não tem esta experiência e este conhecimento das instituições. Está-se a referir aos dois candidatos, no fundo, do PSD e do PS. Apesar de José Igreja estar a ter a vida por cá, sim, acha que eu não... estou a dizer, um não conhece o território, que é Álvaro Amaro, e o outro não conhece de facto como funcionam as instituições e as regras de funcionamento e como é que hoje as estruturas funcionam. De qualquer forma, tem consciência, caso venha a ser eleito, vai ficar com uma herança pesada? Não, eu acho que eu gosto de aceitar desafios, não fico com a herança pesada, não sei de onde é que vem essa ideia de ficar com a herança pesada, sei de uma coisa, é que há um trabalho enorme pela frente. E, portanto, no fundo, o que eu digo, o que eu ofereço às pessoas, é o que não estou, como eu lhe disse na minha candidatura, nós não vamos prometer um mundo novo. Nós vamos cuidar do melhor que o nosso mundo tem.
E o Conselho da Guarda é um conselho que tem imensas potencialidades, tem imensas capacidades. Há muito para fazer em áreas fundamentais, estratégicas no desenvolvimento daquilo que eu chamo de desenvolvimento da economia local. E, portanto, temos de ter capacidade de avançar para aí. Hoje sabemos claramente que há, no fundo, como eu disse, 3 áreas. Há uma área que é uma área fundamental, uma área que eu gosto de referir, que é a questão da agroindústria e da transferência agroalimentar. No fundo, valorizar os recursos que o nosso território tem. Quer os recursos, quer os saberes tradicionais, e nós, quando olhamos para o Vale do Mondego ou para o Vale da Teixeira e vemos as potencialidades que aqueles territórios têm e a necessidade que há de valorizar os seus produtos endógenos, nós temos consciência que há um trabalho enorme pela frente para fazer, não é? Que é um trabalho enorme pela frente para fazer, ou a questão daquilo que chama do polo logístico-industrial da Guarda e da rentabilização das estruturas criadas, quer a PLI, quer o Parque Industrial, e no fundo afirmar a Guarda como um polo nacional na estratégia europeia da reindustrialização, esta capacidade importante, quer a relação, nomeadamente com o Politécnico e com as associações, nomeadamente o NERGA, e dar aos jovens a capacidade de criar as suas próprias empresas através do saber que é produzido no Instituto Politécnico. Há tantas áreas de intervenção que eu irei ter oportunidade mais sistematicamente a apresentar aos municípios da Guarda. Falando agora propriamente na campanha, o senhor anda no terreno como qualquer um dos candidatos. Sei que Manuel Rodrigues continua a acompanhá-lo, não foi hoje o caso. Não foi o caso, porque está a participar num programa numa outra rádio a esta hora. Ai, sim, não sabia. Por isso não está comigo, mas estive a tomar café aí há uma hora com ele e está a participar. De qualquer forma, qual é o papel de Manuel Rodrigues, ex-presidente da Conselhia do PST, na candidatura de Virgílio Bento? Como certamente, Manuel Rodrigues é uma pessoa conceituada, uma pessoa importante, uma pessoa que a Guarda conhece muito bem e que decidiu, no fundo, empenhar-se neste processo e é um protagonista importante desta candidatura. Mas vai convidá-lo para ocupar que lugar? Como certamente sabe, este processo foi um processo que nós dois avançámos em conjunto, portanto, desta candidatura que tem como lema, como lhe disse, a Guarda primeiro, e achámos que em consciência os dois tínhamos que continuar a lutar pelo desenvolvimento da Guarda. É o número 2 do senhor? Não, oportunamente será apresentada a lista. Mas é um protagonista desta candidatura, logicamente. E o provedor da Santa Casa? O Dr. Jorge Fonseca é um elemento importante, está comigo também desde a primeira hora nesta candidatura, porque acredita nesta candidatura. É a primeira vez que participa ativamente na vida política, porque, no fundo, acredita na Guarda, nas potencialidades da Guarda, e, como dizia, quer que os seus filhos continuem a viver na Guarda. Bem, não quero abrir o livro ainda sobre os lugares dessas duas pessoas, muito se comenta, mas enfim, teremos a oportunidade de ouvir de viva voz da parte do senhor, para que não haja especulações da parte dos jornalistas. Sim, há muita especulação, diz muita coisa, mas... Falando agora do seu candidato à junta de freguesia, já é uma realidade. José Manuel Brito, inclusive, também já falou para a Rádio F, onde disse que apoiava o senhor. Aliás, independentemente de apoiar qualquer candidatura, ele disse que seria candidato. Sim. Mas considera que é o lugar certo, ou o homem certo para o lugar certo? O Zé Manuel Brito é seguramente o melhor candidato à Junta de Freguesia Urbana. É uma pessoa com uma experiência enorme, é uma pessoa com um conhecimento da cidade e do Conselho importante. É uma pessoa que tem, ao longo da sua vida, dedicado à cidade e ao desenvolvimento do Conselho. Foi sempre esse o lema da sua vida ao longo de muitos anos. E é o melhor candidato à Freguesia Urbana da Guarda e será o próximo Presidente da Freguesia Urbana da Guarda. É uma mais-valia, para mim é uma honra, como deve imaginar, poder contar nesta candidatura com o apoio, com o empenho e com a dedicação do Zé Manuel Brito, porque é seguramente uma mais-valia. Para mim é uma mais-valia importante, mas é também uma mais-valia para a cidade da Guarda. E a cidade da Guarda irá ter
um excelente Presidente de Junta, como já demonstrou, quer na freguesia São Vicente, quer enquanto outras atividades, outras funções que teve, nomeadamente como chefe de gabinete, quer a doutora Maria do Carmo, quer como vereador daquela casa, que foi uma experiência e um currículo enorme, e portanto que não percebo como é que alguém o quer desvalorizar. Para mim é uma honra, é uma mais-valia contar com o José Manuel Brito, é uma personalidade importante, será a melhor proposta que irá aparecer nessa área, e será será o futuro Presidente da Junta de Freguesia da área urbana. Quais são então as expectativas para esta campanha eleitoral? O senhor está muito confiante, tranquilo, da forma como fala, dá a ideia que já se sente como presidente, futuro presidente da Câmara. Também é só subir mais um degrauzinho, não é? Já ocupou o lugar disso. Nunca não é mais um grau, como certamente sabe. Eu acho que... Mas como é que vê esta campanha, Dr. Virgílio? Como presidente, eu parti para esta campanha de uma forma descomprometida, empenhada, como ponho empenho em todas as coisas que faço, empenho, dedicação, como ponho o coração em todas as coisas que faço, empenhada, estou confiante, e essa confiança é-me dada pelas pessoas que eu encontro na rua, pelas expectativas das pessoas a dar os parabéns, a elogiar-me por ter tido a coragem de tomar este ato, porque não é, como eu disse, uma situação muito difícil para mim, mas a decisão final competirá, logicamente, aos eleitores e aos cidadãos da Guarda. Eles irão escolher, em consciência, qual é a melhor alternativa para lutar pelo desenvolvimento da Guarda. Em relação às listas nas freguesias, está a conseguir arranjar listas? Sim, estou a fazer esse é o trabalho. Está a ser relativamente fácil por uma relação de confiança que as pessoas têm comigo, que as pessoas estão comigo, e tem sido fácil, e é dizer, por exemplo, no caso da freguesia urbana, o único candidato que existe é o José Manuel Brito, à freguesia urbana, que é um excelente candidato, que vai ser o próximo Presidente da Junta de Freguesia Urbana, e portanto, e nas outras freguesias estão também a correr muito bem. Falando nas principais freguesias, e refiro-me a Gonçalo, não é? Que é a maior freguesia. Claro, está. Também já tem candidato em Gonçalo? Já tenho candidato também em Gonçalo. O atual Presidente não se candidata? Sim, mas já há uma lista que saiu da anterior Junta de Freguesia, também já há candidato em Gonçalo, e estamos um pouco a fazer as listas em todas as freguesias. O facto de Álvaro Amaro ser candidato, vir de um conselho, como o senhor referiu há pouco, e que ele próprio admitiu na apresentação da candidatura, e aqui nos estúdios da Rádio F, que não conhecia muito bem o Conselho da Guarda, ele próprio admitiu. Claro. De qualquer forma, ele também anda no terreno, segundo o que transmitiu. Considera que o facto de Álvaro Amaro, até pela experiência política que também tem, pode agitar aqui um pouco a campanha eleitoral da Guarda? Não, eu acho que nós, como eu lhe disse, eu tive a oportunidade de definir logo os critérios para mim, as regras desta campanha. E as regras desta campanha são discutir projetos para a Guarda. Discutir como é que nós podemos desenvolver a Guarda. E, portanto, toda a campanha deve ser situada neste âmbito. Fora deste âmbito eu não sairei. E, portanto, no fundo, como eu lhes disse, há várias alternativas. Iremos ter a oportunidade de discutir todos em conjunto projetos para a Guarda. Discutir o que está mal, o que está bem. Discutir o que é preciso melhorar. Discutir como é que nós podemos hoje responder a uma situação grave de crise que existe, que as pessoas têm. Uma situação difícil que hoje as pessoas têm. Como é que nós podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas, como é que nós podemos incentivar a criação do emprego, a aposta na valorização daquilo que é nosso e o desenvolvimento da economia. Penso que é essa área que nós temos, nessas áreas que deve ser feita a discussão política. E, portanto, todas as intervenções são importantes nessa perspectiva. Aliás, eu tenho adotei para mim aquilo que eu chamo os 10 mandamentos da Guarda, que são a Guarda como a nossa casa comum, a casa onde vivemos, que todos temos que lutar por ela, a Guarda como a nossa causa comum, a Guarda como coesão económica, a Guarda como coesão social, a Guarda como coesão territorial, a Guarda com ambiente e recursos locais, a Guarda, cidadania e participação,
a Guarda, Cultura e Coração, a Guarda, Cidade da Cooperação e do Diálogo, e a Guarda, Razão e Coração. No fundo, é a partir destes 10 mandamentos que nós iremos, a partir daqui, desenvolver aquilo que o Sr. chamaria um projeto para a Guarda, em que as pessoas se acreditem nele, que as pessoas se revejam. Da minha parte, podem contar, como sempre contaram, com empenho, dedicação, profissionalismo e acho que alguma competência, porque como tenho provas dadas nessas áreas. De qualquer forma, Dr. Virgílio, tendo em conta o leque de candidatos nesta campanha, nestas eleições, pode ser uma campanha renhida? Eu acho que é uma campanha que irá ser feita na base da discussão, na base do respeito, na base do diálogo, e que depois as pessoas tomarão a atitude, os eleitores é que irão decidir em consciência qual é a melhor proposta. E todos temos a humildade para aceitar os resultados dessa decisão. Acredita numa maioria absoluta? Eu acredito, como deve imaginar, há aí muitas propostas. Estamos nós, este conjunto de pessoas de bem, que decidiu avançar com uma proposta de desenvolvimento para a Guarda e para o seu Conselho. Avançou porque considera que é uma excelente proposta, e que é uma proposta que pode continuar a defender o Conselho da Guarda. Mas é, nessa perspectiva, uma proposta que todos estamos confiantes que iremos vencer e ganhar esta luta. Então o senhor está a transmitir que, para além de vir a ser o futuro presidente, pode ganhar... Não, nós estamos nesta luta que vamos ganhar a Câmara, vamos ganhar a Câmara Municipal, com maioria. Aliás, os indicadores que hoje temos, há alguns indicadores a circular, eu também tenho os meus indicadores, como deve imaginar, e os indicadores que nós temos dão-nos essa confiança. Mas, como eu lhe disse, não há vitórias antecipadas. Para a vitória, certamente os indicadores dão-nos essa vitória, mas nós temos de trabalhar muito. O senhor já falou, assim, resumidamente, por alto, em alguns projetos que, enfim, gostava de dar continuidade também, não é? Claro. Mas... se for eleito Presidente da Câmara da Guarda, vai ter muitas prioridades em cima da mesa, mas qual é a sua maior preocupação? Como eu lhe disse, a minha maior preocupação que nós iremos ter, em primeiro lugar, nós temos de partir para esta candidatura conscientes de dois aspectos. Por um lado, continuar a defender aquilo que de bom se faz na Guarda, continuar a valorizar aquilo que de bom se faz e continuar a defender essas estruturas, esses equipamentos, esses projetos. E, logicamente, nesse caso, eu gostaria de dizer que, por um lado, quero defender aquilo que se faz na cultura, defender uma instituição fundamental como é o caso do Teatro Municipal e, logicamente, também das empresas municipais. E eu gostaria de referir que eu estive desde a primeira hora na luta da defesa das empresas municipais e na defesa daqueles dois equipamentos. Eu tive consciência que quando apareceu o chamado Livro Verde, que estaria em causa o modelo de gestão daqueles dois equipamentos, e eu, juntamente com a Catarina Vaz Pinto, que é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, e com a vereadora Francisca, que é vereadora da Câmara Municipal de Sintra, de Guimarães, os três juntámos e desenvolvemos um projeto criámos um movimento em defesa daquilo que se chamam as empresas municipais ligadas a estas áreas. Porque achamos que elas não são empresas de caráter mercantil, são empresas que estão a desenvolver uma função que é uma função da Câmara, uma função social que é da Câmara e, portanto, devem continuar a existir. Aliás, temos a oportunidade de ter uma audição parlamentar com a Comissão de Poder Local, onde defendemos a nossa perspectiva. E eu sei que essa comissão ficou sensibilizada com os nossos argumentos e pediu, inclusive, ao próprio Ministro para alterar a lei. O Ministro, na altura, o Ministro Miguel Relas, não aceitou. Tivemos a oportunidade, eu próprio tive a oportunidade de ter um debate na TVI, juntamente com o Vice-Presidente da Câmara de Sintra, o meu amigo Dr. Marco Almeida, que é também candidato independente à Câmara de Sintra, um debate em defesa das empresas municipais. Portanto, foi uma luta que nós tivemos e solicitámos, inclusive, à própria Associação dos Municípios que pedissem constitucionalidade da lei. Tem esse processo a decorrer, que é um processo difícil. Portanto, temos que continuar a lutar na defesa daquilo que são marcas de referência na Guarda, nomeadamente na área da cultura e na área da educação.
mas podia falar de classe fora do teatro, podia falar do SEI, podia falar da biblioteca, podia falar da relação importante com as associações culturais, que logicamente precisam de uma atenção mais forte da nossa parte e no apoio mais forte da nossa parte com as associações culturais e esse conjunto de associações que estão espalhadas por todo o Conselho e da nossa relação muito próxima com eles, embora tenha consciência que precisa de um apoio mais forte da nossa parte. E, portanto, temos que, ou, na educação, continuar a fazer este investimento na requalificação do parque escolar e, no fundo, aquilo que falta, o centro escolar naquela zona da Póvoa de Milhão, apostar também nesse trabalho, continuar a apostar nesse trabalho importante da requalificação da cidade, na regeneração da cidade, como é o caso da requalificação dos bares, que necessitam de se continuar, este trabalho que hoje está a ser feito necessita de ser continuado, e o próprio quadro comunitário, que o próximo quadro comunitário aponta nessa direção, e, portanto, no fundo há que apostar num trabalho importante de valorização da cidade e valorização do Concelho. A nível empresarial. Como podia falar em duas áreas, como podia falar também no mundo rural, nomeadamente duas acessibilidades que falta fazer, uma que seria do Intermarché até Intermarché Ramela Benespera, e a outra saindo do Rochoso, Monte Margarido a Peneda Seca, ainda Gonçalo Martins e Marmoleiro. Portanto, ainda há muito trabalho para fazer nessa área, embora felizmente acho que existe já uma rede rodoviária, todo o Concelho, de qualidade. Estas duas estações são duas estações que existem. Mas o que eu gostava de dizer é que a preocupação fundamental do próximo Executivo deve ser fundamentalmente a preocupação que assente naquilo que eu chamo na economia do emprego. Essas são as duas áreas fundamentais de intervenção. Eu tenho consciência que nós, aliás, no diagnóstico efeito da Guarda, há três fragilidades. Por lado, é a questão no quadro demográfico, regressivo, que inicialmente foi nos concelhos limítrofes, está neste momento a acentuar-se na cidade da Guarda, e para o censo de 2011 há um decréscimo de 3% ao nível da população, cerca de 1000 pessoas. Por outro lado, há um espaço urbano que está desqualificado e, portanto, está a ser feito este esforço enorme de requalificação, e há, por outro lado, que eu queria referir, que existe uma estrutura económica relativamente frágil e pouco competitiva. E por isso, para a visão que temos de ter para a Guarda, portanto, perante esta debilidade, é importante apostar na economia e apostar no emprego. E apostar na economia e no emprego em três eixos que eu chamo eixos fundamentais. Por um lado, a Guarda como marca de saúde e bem-estar, e, portanto, no sentido, oferecer da Guarda o seu importante património, o importante património que a Guarda tem, a Guarda enquanto ao nível do turismo cultural, a Guarda no turismo patrimonial, no turismo da natureza, e a Guarda também enquanto área ligada à saúde e da importância de projetos que existem, como a questão do bioclimatismo. A Guarda desenvolveu-se ligada à saúde, no seu sanatório, na sua qualidade do ar, e neste sentido continuar a apostar da Guarda como ligada à questão da saúde e do bem-estar. Segundo eixo fundamental, que é o eixo do polo logístico industrial. A área logística e ligada à logística e à área industrial. Aquilo que nós sabemos é que, de facto, é importante, nesta área, dizer duas questões. Por um lado, valorizar a questão logística e valorizar a posição geoestratégica da Guarda. A Guarda tem duas linhas férreas e, portanto, daí defender urgentemente a ligação da Covilhã à Guarda. É importante reativar esse doce caminho de ferro, porque não justifica de facto que isso não exista para fazer desta saída a saída principal para a Europa. Tem duas linhas de ferro que têm de estar ligadas, a linha da Beira Alta e a linha da Beira Baixa, por um lado, tem duas autoestradas e tem uma ligação direta, e é esta, continuará a ser sempre, por mais que não se queira, a porta de entrada para a Europa. O que nós estamos a desenvolver foi um projeto que se chama Rede Cidade Essência, em que nós quisemos reativar este eixo, e no fundo a CCDR pediu na altura, e foi um projeto que eu estive muito diretamente ligado para encabeçar este processo, em que são as 5 cidades da região centro, que é Guarda, Sete Fila, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, e por outro lado o lado de Castilho e León, que é a cidade do Rodrigo, Salamanca, Valladolid, depois mais tarde para acrescentar Burgos e Miranda de Ebro. Portanto, reativar esta linha, porque esta seja a principal linha de ligação, esta ligação à Europa. E, portanto, rentabilizar a sua posição geoestratégica e relativizar
a área logística da Guarda. Mas, por outro lado, rentabilizar a questão industrial da Guarda. A questão da criação de empresas e, nisto, apostar em duas direções. Por outro lado, hoje, nesta situação de crise que hoje vivemos na Europa, discute-se muito aquilo que se chama a reindustrialização da Europa. E essa é aquilo que está. E nós temos de estar preparados para, quando esse processo aparecer, temos capacidade de atrair empresas para a gestão da Guarda. Portanto, esta é a nossa... Mas para quando esse processo de reindustrialização, esse projeto de industrialização da Europa estiver desenvolvido, nós temos de ter a capacidade de atrair essas empresas para a Guarda. Temos de estar condições, ter tudo preparado. Certamente foi está a ser feito um esforço enorme, agora na requalificação do Parque Industrial, necessitava. A plataforma logística está também... as infraestruturas estão feitas, necessita de quê? Necessita, de facto, de uma gestão profissional da plataforma e ter a capacidade, como eu disse, de atração. Por outro lado, dentro ainda da questão da indústria, da economia, da questão do emprego, como eu lhe disse, apoiar estes jovens que têm saber, têm competência e que querem criar a sua própria empresa. E, portanto, aquilo que é o triângulo que eu falo muitas vezes, que é a questão que é a questão que é uma instituição de saber, como é o Politécnico, produz saber, produz inovação. A questão da Câmara tem essa capacidade de impulsionar essa inovação e dar condições para que as empresas possam instalar e depois as associações empresariais, nomeado no meio internet, desta relação, possibilitar a criação de novas empresas ligadas, portanto, à inovação. Mas hoje é cada vez mais fundamental apostar numa outra dimensão, que é a potencialidade que a Guarda tem, que precisam de ser desenvolvidas. Aproveitadas. E precisam ser aproveitadas. E é, no fundo, o terceiro eixo fundamental que se chama a referência agroalimentar. Que, no fundo, é a valorizar o recurso do território e os saberes fazeres tradicionais. E eu aqui gostaria de, hoje o mundo rural tem um problema de despovoamento, seguramente. Eu acho que já tem as nossas aldeias têm todas as condições de habitabilidade, ou a grande maioria delas, mas precisam de como é que nós podemos fixar as pessoas nas nossas aldeias. Nós, na área da cultura, tivemos o cuidado de valorizar aquilo que se chama a memória e a tradição. Tivemos o cuidado de valorizar, desde a cestaria de Gonçalo aos cobertores de papa de Massainhas e as campinhas de Massainhas, a questão da transumância em Fernão Joanes e do queijo, ou a questão, fizemos exposições sobre o queijo, sobre a morcela, a próxima que vai ser feita será sobre o azeite, está praticamente preparada. Portanto, tivemos essa capacidade de valorizar esses produtos locais. O que nós nunca conseguimos foi dar este salto, que isto é um desafio que se coloca no mundo rural, este salto da cultura para a economia. Como é que da cestaria de Gonçalo se torna um produto económico rentável para que os artesãos possam fazer disso a sua vida, por exemplo, não é? E aí é um desafio, isto é apenas um exemplo, é um desafio que é importante fazer, primeiro, que passa por organizar a produção, certificar o produto e a partir daí organizar a comercialização. Esta é uma área. Mas fora desta área mais ligada ao artesanato, a área fundamental que é a valorização dos nossos produtos agrícolas. Já há bons exemplos, eu gosto de ficar. Como é que nós valorizamos? Há dias estava com uma pessoa e dizia-me que no fundo produz 8 toneladas de cereja e não a consegue comercializar. E como é que nós conseguimos comercializar? Podemos falar da cereja, ou podemos falar do azeite, ou portanto falar ou da castanha, por exemplo, tantos produtos que necessitam de uma valorização, de uma produção. Eu acho que há experiências que estão a ser feitas com alguma qualidade e nós não devemos ter medo de imitar aquilo que se faz de bem, nomeadamente aquilo que está a fazer o Paulo Fernandes, a Câmara Municipal do Fundão, na valorização da cereja. É um bom exemplo de uma boa prática que não nos custa nada que nós a imitemos. Aliás, o Paulo Fernandes disse uma vez aqui na Câmara da Guarda, numa entrevista que demos, que o que ele está a fazer na cultura o que ele fez na cultura foi copiar aquilo que a Guarda fazia. Portanto, nós nesta parte da agrícola também temos que copiar o que a Câmara do Fundão está a fazer. Dr. Virgílio, certamente que muito mais teria para dizer aos nossos ouvintes. Vamos ter essa oportunidade, certamente, em próximas entrevistas, próximos debates, depois para falarmos... Como eu lhe disse, eu falo nestas coisas com emoção, com o coração. Aliás, um dos mandamentos é a razão e o coração, como eu lhe disse, um dos mandamentos que eu adoto, com o empenho que eu coloco nas coisas. Mas acredito que o que me levou a candidatar foi, no fundo, acho que todos temos um sonho pela Guarda, todos acreditamos na Guarda e todos pensamos que a Guarda tem muitas potencialidades que se podem valorizar e se podem desenvolver. E, portanto, a minha candidatura é uma candidatura de pessoas de bem
que define, que acha que a Guarda está primeiro. Muito bem, Dr. Virgílio Bento, muito obrigada por estar nesta entrevista. Agradeço o convite e disponível para todos os convites que a Rosa Diogo queira fazer. Com certeza, iremos ter essas oportunidades. Ficamos então por aqui. Hoje o convidado foi Virgílio Bento, candidato independente à Câmara Municipal da Guarda. Certamente que até às eleições vamos ter, como disse, outras oportunidades para conversar. Na próxima sexta-feira regressamos com um novo candidato. Fique bem, tenha um bom fim de semana.